Está reaberta a sessão. Ministro Eros Grau, mandado de segurança 24.529, impetrante Ana Cláudia Girão Nogueira e outro, impetrado presidente da primeira Câmara do Tribunal de Contas da União e o presidente do Tribunal Regional Federal do Trabalho da 7ª Região. Senhor presidente, é um mandado de segurança impetrado contra ato do presidente da primeira Câmara do Tribunal de Contas da União e do presidente do Tribunal Regional do Trabalho, ato que determinou a suspensão de pagamento da incorporação do reajuste de 84,32% aos vencimentos, valor do IPC relativo ao mês de março de 90, oriundo do chamado Plano Collor. A discussão toda gira em torno da existência de coisa julgada no acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, nos autos de uma reclamação trabalhista ajuizada pelos impetrantes em 91, cuja sentença condenou a União a acrescer os vencimentos dos reclamantes, a crescer aquele percentual. Houve uma ação rescisória, mas a rescisória, na verdade, foi proposta contra a sentença monocrática, quando, ao que tudo indica, ela deveria ter sido proposta tendo em vista a desconstituição da última decisão de mérito transitada em julgado. Há uma série de recursos que foram interpostos e até que sobreveio o ato do Tribunal Regional do Trabalho. Foi ele tomado pelo Tribunal de Contas da União e foram suspensos os efeitos de pagamento daquela parcela salarial, daquele percentual. Foi impetrado mandado de segurança em 6 de maio, esse mandado de segurança, em que os impetrantes requerem seja restabelecido o pagamento dos valores em questão. Foi distribuído inicialmente ao ministro Nelson Jobim, solicitadas as informações vieram aos autos. O Tribunal Regional do Trabalho informou que as parcelas foram suspensas desde o mês de abril de 2003. Eu, tendo em vista a fumaça do bom direito e o perigo em mora, concedi a liminar para suspender os efeitos do acórdão do TCU, que adotou aquele entendimento, restabelecendo os pagamentos das parcelas salariais nos vencimentos com os valores bloqueados que estão lá junto ao TRT. Ressalvei, no entanto, que o presente mandado de segurança não consubstancia precedente para os casos de aplicação dos índices do IPC de março de 90, matéria que já foi simulada pelo TST, enunciado 322, devendo-se a concessão da medida liminar à coisa julgada na reclamação trabalhista, que aproveita exclusivamente os impetrantes. Em parecer, a Procuradoria-Geral da República opina pela concessão da ordem, insistindo não apenas na coisa julgada, como também a extensão dos seus limites objetivos e subjetivos, de modo que essa decisão, que porventura vier a ser dada, que não atinge, senão os impetrantes. É o relatório. A palavra, doutor Carlos Santos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssima senhora ministra, ilustre representante do Ministério Público, como bem relatado por sua excelência ministro relator, trata-se de um mandado de segurança em que os impetrantes servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região tiveram suprimidos de suas remunerações o percentual do denominado Plano Collor e que assim obtiveram em virtude de uma sentença transitada em julgado. E, como bem dito por sua excelência o relator, houve o ajuizamento de ação rescisória, posteriormente medida correcional, e não logrou êxito a Advocacia Geral da União em rescindir a decisão,
Fato esse que esse percentual encontra-se incorporado ao patrimônio jurídico dos impetrantes desde 1992. Por uma decisão em um processo de registro de aposentadoria de apenas um servidor do TRT, a primeira Câmara do Tribunal de Contas da União determinou a suspensão de todas as incorporações de planos econômicos, no caso específico do Plano Collor, sem se atentar para aqueles casos em que os servidores estariam albergados pela coisa julgada, que é o presente caso. Nesse caso específico, senhores ministros, senhora ministra, houve o trânsito em julgado, já há incorporação ao patrimônio jurídico desde 92, e apenas em 2003 é que se procedeu à suspensão por conta dessa decisão da primeira Câmara do Tribunal de Contas da União. E aqui há de se ressaltar, excelências, e a sustentação oral vem nesse sentido, porquanto que já existe jurisprudência dessa casa, são 2 mandatos de segurança com precedentes, de números 23.665 e 27.758, das relatorias dos eminentes ministros Maurício Correia e Moreira Alves, respectivamente, mas atenta-se o fato da decadência, porque, na verdade, sustenta o Tribunal de Contas da União que a sua decisão não teria força para ser implementada e, por via de consequência, haveria decaído o direito dos impetrantes de ajuizar o mandado de segurança, na medida em que a primeira decisão foi do ano de 2002 e a glosa nas remunerações só foi apenas em 2003. E sustentando, inclusive, que o recurso apresentado pelo Tribunal Regional do Trabalho teria o efeito de suspender a aplicação da decisão. Essa alegação não procede, excelências, porque, na verdade, ainda que tenha havido a oposição de recurso competente por parte do Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal de Contas aguardaria o julgamento do mandado de segurança 23.394, da relatoria do ilustre ministro Sepúlveda Pertence, e pelo fato de esse mandado de segurança não haver sido julgado, aí sim se determinou, em 2003, a suspensão, e o Tribunal de Contas, em abril de 2003, suspendeu da remuneração dos impetrantes o referido percentual. Daí que, em maio, menos de um mês depois, os impetrantes vieram a essa casa alegando a violação a direito líquido e certo. Portanto, excelências, não merece prosperar a preliminar levantada pelo Tribunal de Contas da decadência e, no mérito, trata-se efetivamente de uma decisão por parte do Tribunal de Contas que ataca frontalmente a coisa julgada, viola o princípio da segurança jurídica, servidores que têm incorporado ao seu patrimônio desde 92 um percentual garantido por coisa julgada, por decisão transitada em julgado, onde foi oportunizada à União todos os meios de defesa e não logrou êxito, inclusive em rescindir essa decisão. Portanto, essa decisão do Tribunal de Contas de mandar glosar um percentual incorporado, tendo em vista que tem competência por conta do ato administrativo do Tribunal Regional do Trabalho, data máxima vênia, não procede. E, além disso, excelência, além da violação ao princípio da coisa julgada, os impetrantes ressaltaram em sua peça mandamental que, no caso específico, não houve observância do princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, porque, na verdade, eles foram atingidos por uma decisão proferida em um outro processo, em um processo de um servidor que estava com sua aposentadoria para ser registrada no âmbito do TCU, e essa decisão acabou lhes afetando, sem que eles pudessem exercer o legítimo, constitucional e sagrado direito de ampla defesa contidos no artigo 5º, incisos 54 e 55. Portanto, excelências, vêm os impetrantes a essa tribuna requerer a manutenção e a confirmação da liminar proferida por sua excelência o ministro Eros Grau, confirmando no mérito a ilegalidade do ato praticado pelo presidente da primeira Câmara do Tribunal de Contas da União. Muito obrigado. Senhor presidente, de início enfatizo o afastamento das questões preliminares suscitadas, tal qual consignado na decisão que concedeu a liminar. Esse tribunal tem entendido que o Tribunal de Contas da União deve figurar como autoridade coatora e mandar de segurança quando suas decisões são revestidas de caráter impositivo. MS 24.001.
A decisão de que se trata foi objeto de recursos administrativos com efeito suspensivo, conforme se verifica em consulta ao sítio do TCU e qual informado por aquela corte também, motivo pelo qual jamais poderia ter sido aplicado aos impetrantes antes de seu julgamento final. Ocorre no presente caso aquilo que anotei no mandado de segurança 24.523, em que foi aplicada uma decisão não definitiva do Tribunal de Contas da União. Pendente de apreciação recurso administrativo com efeito suspensivo, não há que falar-se em decurso de prazo decadencial para impetração. Por outro lado, como noticiado a folhas tais, os impetrantes estão sem receber parcela considerável de seus vencimentos desde abril de 2003, de modo que não há como lhes negar o direito ao mandado de segurança, sob pretexto de observância da letra da lei, sem que os fatos, quando demonstrem a ocorrência da violação de direito líquido e certo, sejam ponderados. Afasto a decadência. No que diz respeito à legitimidade do presidente do TRT, o entendimento desse tribunal é de que o mero executor do ato coator não configura parte legítima para fim de mandado de segurança, motivo pelo qual foi excluído do presente vrito no exame do pedido liminar. Passo a análise do mérito. Presidente. Permita-me, o ministro relator, que citou, inclusive, precedente da Corte. A Corte já se pronunciou no sentido da carência da ação quando não se tem um ato do Tribunal de Contas da União a surtir efeitos no mundo jurídico. No caso, há notícia de interposição de um recurso no âmbito do Tribunal de Contas da União com eficácia suspensiva. Ministro, me perdoe, eu não estou me referindo ao Tribunal de Contas da União. Eu estou me referindo aqui à presença, nesse mandado de segurança, como autoridade impetrada, do presidente do Tribunal Regional Vossa Excelência, do Trabalho. observando também a jurisprudência da Corte, se apenas sobeja um mandado de segurança contra o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, duas uma. Ou nós assentamos a exclusão como parte ilegítima para figurar como autoridade coatora, ou nós, então, assentamos a incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar o mandado de segurança. Que aí a competência seria do próprio Tribunal Regional do Trabalho, a teor do disposto do artigo 21 do inciso 6º da Lei Complementar número 35 de 79. Bom, eu submeto à Corte. O que ocorre é o seguinte, há uma decisão do Tribunal de Contas que suspendeu, executor dessa decisão, o presidente do Tribunal Regional... Possa liquidar a questão. Quando da impetração ainda estava pendente ou já tinha sido julgado o recurso no âmbito do Tribunal de Contas da União? Não havia sido julgado. Ainda não havia? O que ocorre é o seguinte, aqui entra o Tribunal Regional do Trabalho como Pilatos no credo. A decisão é do Tribunal de Contas. Só que ela não surtiu efeitos porque houve... Mas a questão é a seguinte, o mandado de segurança, por uma precaução dos impetrantes, foi impetrado contra o Tribunal de Contas e contra o Tribunal Regional do Trabalho, que está cumprindo a decisão do Tribunal de Contas e está retendo essas parcelas, não as pagando. Mas aí teria que impetrar a segurança contra o ato do Tribunal Regional do Trabalho. Mas é exatamente isso que foi feito. Então vamos mandar o mandado de segurança para o TRT, observando a norma de competência da LOMAN. Esse recurso perante o Tribunal de Contas teve efeito suspensivo, né? Sim. Sim. Portanto, o prazo de decadência não... Mas então não está havendo a suspensão do pagamento dos... Está havendo, sim. Se estiver ocorrendo, estará ocorrendo de forma errônea pelo Como acontece em inúmeros casos. Mas como acontece em inúmeros casos. seu... Que o Tribunal de Contas insiste, mesmo em havendo recurso, em mandar executar as suas decisões, que são, inclusive, executadas por órgãos do Poder Judiciário. Presidente, não raciocino com o excepcional. Eu não acredito que o Tribunal de Contas da União, sabedor da legislação de regência quanto ao recurso protocolizado, determine, mesmo assim, o cumprimento da decisão.
É uma questão de fato, quem sabe o ilustre advogado impetrante não poderia esclarecer isso. Presidente, na verdade, quando houve a interposição dos embargos de declaração, o Tribunal de Contas suspendeu, aguardando o julgamento de mandado de segurança, que era o lead case do ministro Sepúlveda Pertence. Pelo fato, e isso está nas informações... Envolvendo outra matéria. Outro impetrante. Pelo fato de não haver sido julgado, o Tribunal de Contas determinou ao tribunal que suspendesse a incorporação. Então, na verdade, entre a decisão que pende de recurso no âmbito do Tribunal de Contas, transcorreu-se um prazo, e pelo fato de não ter havido julgamento, aí o Tribunal de Contas determinou, sim, a glosa do percentual da remuneração dos impetrantes, que estão sem receber desde abril de 2003, por conta da ordem do TCU. Advogado prestando esclarecimento em matéria fática. Sim. Houve a interposição de recurso junto ao Tribunal de Contas da União, pelo TRT, que ganhou eficácia suspensiva, foi pelo TRT? Foi pelo TRT, o TRT que ajuizou que aviou os embargos de declaração, o recurso perante o Tribunal de Contas. Mas embargos declaratórios apenas? Parece, sim, é a informação que o Tribunal de Contas presta. Presidente, admito a impetração. Admito a impetração. Prossiga. Houve ordem. Prossiga, ministro. Posso prosseguir? Pode prosseguir. A alegação de ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório também esbarra em precedentes da Corte. O Tribunal de Contas, ao julgar a legalidade de concessão de aposentadoria, exercita o controle externo atribuído pela Constituição do Brasil, que não está jungido a um processo contraditório ou contraditório. Restou claramente demonstrado, a par de farta documentação juntada pelos impetrantes, a existência de coisa julgada, que lhes garante o direito à incorporação do percentual de 84,32. Digo incorporação porque assim foi referida, ela foi reconhecida na sentença de primeiro grau. O teor do item C do pedido reclamava a condenação da União no pagamento das diferenças salariais vencidas e vincendas entre o que vem pagando desde a admissão dos então reclamantes do serviço público e o que efetivamente lhes é devido, relativamente a 13º, férias, FGTS, sob diferenças pagas, até incorporação definitiva em folha de pagamento, tudo com juros e correção monetária. O acórdão, por sua vez, confirmou aquela condenação. A jurisprudência do tribunal é clara no sentido de que as decisões do Tribunal de Contas não podem determinar a suspensão do pagamento de vantagem incorporada aos vencimentos servidores, protegida pelos efeitos da coisa julgada, ainda que contrária ao entendimento desta Corte. Estou citando aqui MS 23758, Moreira Alves, e MS 23665, Maurício. Instituto de Direito Processual Civil destinado a garantir segurança jurídica às partes litigantes, a coisa julgada imuniza o teor da decisão judicial a qualquer tipo de ataque externo, devendo ser defendido por essa Corte, dada a inviolabilidade prevista na Constituição. Cumpre deixar bem vincado, como anotado no parecer da PGR, que a coisa julgada na reclamação trabalhista número tal, que é de que se cuida, aproveita somente aos impetrantes do presente mandado de segurança, ante a imprestabilidade do acordo do TST, que desconstituiu sentença de primeiro grau, deixando incólume acórdão transitado em julgado, nos termos exatos do quanto requeria a União. Trata-se de peculiaridade que impede a utilização da presente impetração como precedente para os casos de aplicação dos índices do IPC de março de 90. Ante o exposto, concedo a segurança, confirmando a medida liminar, para determinar a suspensão dos efeitos do acórdão número tal, proferido pelo Tribunal de Contas da União, restabelecendo-se os pagamentos das parcelas salariais nos vencimentos dos impetrantes, com a percepção dos valores bloqueados junto ao TRT desde abril de 2003. É o voto.
Vossa Excelência exclui da relação o Tribunal Regional do Trabalho, né? Eu estou excluindo no meu voto, sim. Que é mero executor. Presidente, se não houvesse objeção, tendo em vista a importância da matéria e essa possibilidade de extensão, eu ia pedir vista. De vista? Ok. Eu pediria vista. Após o voto do relator... Hein? Eu de logo antecipo o meu voto. Temos diversos precedentes. Tá certo. Peço vênia para de logo Ministro Marco Aurélio? acompanhar o ministro. Presidente, eu aguardo. Ok. Após o voto do relator que concedia segurança no que foi acompanhado pelo ministro Pertence, pediu vista o ministro Gilmar Mendes. O que é isso aí? Deixa eu ver o que é isso aqui. Ministro Marco Aurélio. Medida cautelar em ação direta em inconstitucionalidade 3377, requerente Partido Trabalhista Brasileiro e requerido Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, com sustentação oral. Com sustentação? Ah, não, medida cautelar. Medida cautelar... É um referendo, né? Mas há sustentação. Né? Não é agravo, não é medida cautelar. Não, é medida cautelar, referendo para medida cautelar. Pelo menos é o que eu tenho anotado. Em ação aqui. direta de inconstitucionalidade. Presidente, em 17 de dezembro de 2004, indeferia a medida cauteladora, submetendo ao plenário o ato do seguinte teor. O raciocínio desenvolvido na inicial parte de premissa errônea, aplicação às Cortes de Contas das regras. Aqui é agravo mesmo, é agravo. É agravo. É agravo. O raciocínio desenvolvido na inicial parte de premissa errônea, aplicação às Cortes de Contas das regras constitucionais e legais referentes a eleições nos tribunais integrantes do Poder Judiciário. Artigos 93 e 102, respectivamente, da Constituição Federal e da LOMAN. Ante a falta de relevância jurídica do que é articulado, indefiro a medida cauteladora. Solicitem-se informações ao plenário para o crivo cabível quanto a este pronunciamento. Publique-se. Seguiu-se agravo regimental veiculando pedido de reconsideração. A ministra Ellen Grace, no exercício da presidência, indeferiu o pleito de reconsideração. É o relatório. É um referendo de medida cautelar. É agravo. Eu indeferi, viria ao referendo, mas, né, nós temos o agravo. Presidente, tem situação que não comporta o deferimento da medida cauteladora no que é evocado o texto constitucional, aplicável tão somente à magistratura, o artigo 93 da Constituição Federal. Voto assim... Perdão, seria o referendo da liminar. Voto pelo referendo da liminar, ficando prejudicado, quer dizer, do indeferimento, ficando prejudicado o agravo interposto. É que quando nós temos ato, exato, quando nós temos ato que fica sujeito ao referendo, né, nós apresentamos o processo para o referendo ou não do ato e declaramos prejudicado o agravo. É o que faço agora aqui. O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão do relator. Ministro... Que é isso aqui? Não dá, não. Tem pouca gente. 1, 2... Me vê outro rápido. Que isso? Ministro Joaquim Barbosa. Agravo regimental no mandado de segurança 24917. Agravante espólio de Alcides Costa, representado por sua inventariante Janete Ferreira da Silva, e agravado presidente da República. Que isso? Senhor presidente, trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato do presidente da República, qual seja o decreto de 5 de setembro de 2002, que declara ser de interesse social para fins de reforma agrária, diversos imóveis rurais, dentre os quais a Fazenda Santo Amaro e Companhia, situada no município de Campos de Goitacazes, Estado do Rio de Janeiro. No despacho em que eu
neguei seguimento ao mandado de segurança, eu disse o seguinte: a presente impetração tem por objetivo anular o decreto presidencial de tal. O artigo 18 da Lei 1533 é claro ao prescrever que o prazo decadencial do remédio é de 120 dias. A jurisprudência deste tribunal é no sentido de que o prazo decadencial do mandado de segurança, em questões relativas à desapropriação para fins de reforma agrária, inicia-se com a publicação do decreto. Portanto, o prazo iniciado com a publicação do decreto expropriatório se encontra vencido já há muito tempo. Por essas razões, eu nego seguimento ao presente mandado de segurança. Foi o despacho. Inconformado, o impetrante agravou. Decadência. Eu estou negando o provimento com as seguintes razões, senhor presidente. Os dois argumentos básicos do impetrante, ora agravante, são de que, em primeiro lugar, a contagem do prazo se iniciaria com o fim do prazo de 30 dias estipulado em edital referente à ação expropriatória. E, em segundo lugar, não existiria termo inicial para a contagem da decadência, dadas as irregularidades do processo administrativo prévio ao decreto desapropriatório. Eu estou rechaçando esses argumentos e dizendo que, ainda que ele fosse procedente, certamente essa Corte não seria competente para analisar o mandado de segurança, uma vez que o edital que estipulou o prazo não pode ser atribuído a qualquer das autoridades do artigo 102, inciso 1º da Constituição. O segundo argumento também não convence. A análise acerca da prescrição ou decadência é sempre prejudicial à análise do próprio mérito. Verificar a ocorrência de irregularidade do... A conclusão é que eu estou negando o provimento ao agravo regimental. Com esses argumentos fragmentados... Todos de acordo? Interrompidos pela... Atividade ímpar. Havendo vício no decreto, não corre o prazo decadencial. Caducável. O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Ministro Marco Aurélio. A DIN 3.206, requerente Confederação Nacional dos Trabalhadores do Turismo e Hospitalidade, Confederação Nacional de Trabalhadores do Comércio. Presidente, ajuizaram esta ação direta de inconstitucionalidade a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, e aí os colegas têm, né, o espelho com as confederações que vieram ao Supremo Tribunal Federal, né? Contra a portaria 160 de 13 de abril de 2004 do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, que tem o seguinte teor: transcrevo para efeito de documentação e os colegas têm em mesa o teor da portaria. Buscam as requerentes demonstrar que se trata de ato normativo abstrato a desafiar o controle concentrado de constitucionalidade. Citam precedentes desta Corte, aí menciono precedentes em ADINs, relatores, o ministro Celso de Mello e Francisco Rezec. No primeiro TCI é definido o exame de constitucionalidade em tese, presente o conceito de ato normativo a partir da autonomia jurídica, da constatação do coeficiente de generalidade abstrato e da impessoalidade. No segundo, estando envolvida a portaria do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que implicara a imposição da concordância do servidor para o desconto da contribuição sindical, a Corte veio a deferir a liminar e, a seguir, proclamando a adequação da ação direta de inconstitucionalidade, julgou procedente o pedido formulado. Sob o ângulo da pertinência temática, apontam as requerentes que o ato normativo interfere na organização sindical, impedindo o desconto automático de contribuições sindicais em folha de pagamento dos trabalhadores, e aí, mais uma vez, mencionam precedentes, medidas cautelares que me refiro aqui.
No tocante à inconstitucionalidade, arguem o extravasamento do que permitido na Carta da República, tendo em conta o disposto nos artigos 7º, inciso 26, 8º, 1, 3, 4, 37, cabeça, 87, parágrafo único, inciso 2, 102, parágrafo 2º da Constituição Federal. Alegam a intervenção na organização sindical, sustentando que a portaria ultrapassou os limites que lhe são próprios. Reproduzem lição de José Cretela Júnior, consoante a qual portaria seria ato a encerrar, e aí transcrevo. TCI eficácia extramuros, considerada administração pública a saber. Obrigação de registrar convenções e acordos coletivos, exigência de requerimento prévio e expressa autorização ao empregador para promover desconto de contribuições, sanção pecuniária caso o empregador deixe de observar o que imposto. Tais circunstâncias estariam a revelar o ato como a discrepar da lei maior, resultando na invasão de seara normativa constitucional. Aludem as autoras ao previsto no artigo 4º da portaria em questão, sobre a vigência do ato a partir da publicação. Aduzem que, mediante a portaria 180, 30 de abril de 2004, veio o ministro de Estado do Trabalho e Emprego a suspender a eficácia até 31 de maio de 2005 do artigo 1º e dos parágrafos 1º e 2º do artigo 2º da portaria atacada. Assim, acabara por introduzir a vacatio legis, própria normatividade abstrata e autônoma. Evocam o que decidido na medida cautelar na ação direta de constitucionalidade 1946, que apontam relatada pelo ministro Sepúlveda Pertence, quando, na realidade, relatado foi pelo ministro Sidney Sanches, em que proclamada a impossibilidade de ministro de Estado expedir instrumento para regular norma constitucional. Asseveram que a previsão de sanções afigura-se imprópria, à luz do precedente formalizado na medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 1823, relatada pelo ministro Elmar Galvão. Passam a análise dos limites da atuação do ministro do Trabalho e Emprego, tal como informado no acórdão proferido no mandado de segurança 144, São Paulo, relatado pelo ministro Sepúlveda Pertence. Na oportunidade, a Corte teria rechaçado o controle do Ministério do Trabalho relativamente à atuação sindical e, ao julgar o recurso extraordinário 157940, relatado pelo ministro Maurício Correia, assentara mais uma vez a impossibilidade de intervenção pública nos sindicatos. Remetem as requerentes à medida cautelar na ação direta de constitucionalidade 1121, sob a relatoria do ministro Celso de Mello, e também ao voto do ministro Maurício Correia no extraordinário 207.355, Minas Gerais, quando, glosada a interpretação restritiva do inciso 8 do artigo 8º da Constituição Federal, no tocante à dualidade sindicato patronal e sindicato dos trabalhadores. Reitero a previsão na portaria de registro de convenções e acordos coletivos estranho o registro à ordem jurídica em vigor, mencionando a conclusão do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, no ordinário 15.635/96, no julgamento do agravo, no extraordinário 207.910, São Paulo, o ministro relator salientara não mais persistir restrições atinentes ao tema, versadas na consolidação das leis do trabalho, ante os incisos 1 e 2 do artigo 8º da Constituição Federal. Reportam-se ao precedente consubstanciado na ação direta de constitucionalidade, no acórdão da ação direta de constitucionalidade 1309 DF, relatada pelo ministro Carlos Veloso, quando proclamado haver ocorrido com a Carta de 1988, recuo quanto à intervenção do Estado nas relações de trabalho, em favor de uma maior projeção da autonomia dos grupos ou categorias que representem interesses próprios e que se mostram mais aptos a resolver as próprias diferenças. No campo doutrinário, apoiam-se em Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, mais precisamente no ensinamento segundo o qual a competência das repartições públicas e outrossim dos cargos públicos se rege por princípios básicos. Aí se declara, né, os princípios. Assim, ao condicionar-se a manifestação de trabalhador à feitura de desconto de contribuições, ter-se-ia agido em flagrante ofensa
Aos incisos 1 e 4 do artigo 8º do diploma maior, reiteram as requerentes o precedente específico, advindo com o julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade 1088, relatado originariamente pelo ministro Francisco Rezec, destacando o voto do relator substituto, ministro Vossa Excelência, presidente, no que concludente com desrespeito à Constituição, de ato a jungir o desconto ao requerimento do trabalhador. Quanto a essa condição, também se referem ao que deliberado nos recursos extraordinários 220.700 do Rio Grande do Sul, 189.960 São Paulo, respectivamente relatados pelo ministro Otávio Galotti e por mim. O fecho da peça é no sentido de se suspender a eficácia da portaria, ressaltando as requerentes que, mesmo suspensos certos dispositivos, haverá resistência dos empregadores diante da ambiguidade notada no ato. O pleito de fundo é pela declaração do conflito constitucional, e sendo que a inicial fez-se acompanhada dos documentos de folhas tais. As folhas 642, acionei o disposto no artigo 12. Ao processo veio o aviso 118 do Ministério do Trabalho e Emprego, encaminhando a esta Corte parecer da consultoria jurídica daquele Ministério e documentos. Na peça distingue-se 4 espécies de contribuições sindicais. Contribuição sindical obrigatória de natureza parafiscal, previsto nos artigos 8º, 4 da Constituição e 578 a 610 da Consolidação da Lei do Trabalho, correspondente a um dia de trabalho por ano, descontada da folha de pagamento do mês de março e recolhida até 30 de abril de cada ano. Contribuição confederativa estabelecida no citado dispositivo constitucional. Contribuição assistencial aprovada em convenção ou acordo coletivo, versados no artigo 513, a linha E da consolidação ou versada a contribuição, da consolidação das leis do trabalho e as mensalidades dos associados satisfeitos por aqueles que busquem vínculo maior com a entidade sindical. Tem-se que a contribuição sindical é obrigatória relativamente aos que integrem a categoria profissional. As dúvidas acerca do desconto em folha dos não associados concerniriam a contribuição confederativa e a contribuição assistencial fixada em convenção e acordo coletivo. Evoca-se o precedente normativo 119, Tribunal Superior do Trabalho, a consignar ofensiva à liberdade sindical, cláusula constante de acordo, convenção ou sentença normativa, estabelecendo a título de custeio do sistema confederativo assistencial, de revigoramento ou fortalecimento sindical, obrigação quanto aos não sindicalizados. Esta Corte teria editado o verbete 666 da própria súmula, consoante o qual a contribuição confederativa de que cuida o artigo 8º, inciso 4 da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. Ante a jurisprudência pacífica, resolver o ministro do Trabalho e Emprego normatizar administrativamente a posição dos tribunais. Assim, não teria a portaria trazido qualquer inovação quanto à matéria. O objetivo fora único, evitar demandas administrativas e judiciais. No que tange à sanção, alude-se ao fato de não haver sido criada, porquanto já prevista no artigo 510 da Consolidação da Lei do Trabalho, sobre a suspensão da eficácia operada pela portaria 180, argumenta-se haver resultado de reunião com as categorias sindicais, estando em curso estudo feito pelo Fórum Nacional do Trabalho acerca da reforma sindical e da regulamentação das contribuições. A portaria não teria regulamentado o preceito da Constituição, longe ficando de agredir a liberdade sindical. Em relação às convenções e acordos coletivos e ao registro de tais documentos, reporta-se o parecer ao disposto no artigo 614 da Consolidação da Lei do Trabalho, informando o recepcionado pela Carta de 88 ao emprestar eficácia ao depósito no Ministério do Trabalho e Emprego. Daí a existência da Instrução Normativa número 1 de 2004 do Ministério do Trabalho e Emprego. A advocacia manifestou-se por meio da peça de folha, arguindo preliminarmente o não cabimento do controle concentrado de constitucionalidade, em se tratando de portaria. Fez referência a precedentes. E, no mérito, teceu considerações que resumo para efeito de documentação no acórdão. As requerentes pleitearam o exame do pedido sob o ângulo acautelador, sendo que, mediante o despacho de folhas,
consignei encontrar-se o processo devidamente aparelhado para julgamento final. Emprestei-lhe a preferência cabível ao relatório. Para lá, pelos requerentes, doutor Ubiraci Torres Coco. Excelentíssimo senhor ministro, presidente deste tribunal, excelentíssima senhora ministra deste tribunal, excelentíssimos senhores ministros desta corte. Conforme já registrou o nosso relator, pouca coisa ainda existe para que eu possa esclarecer a este tribunal. Todavia, é preciso notar que se trata de uma portaria ministerial, ato normativo, portanto, e o próprio conteúdo da portaria demonstra o seu caráter de ato normativo e sendo, portanto, competência desse tribunal o julgamento desta ADI. Na realidade, a portaria visou definir sob o recolhimento das contribuições sindicais. O propósito da portaria, ao primeiro exame, parece ser válido. Considerou que havia algumas decisões de tribunais, inclusive do Tribunal Superior do Trabalho e até do Supremo Tribunal Federal, dizendo que as contribuições seriam devidas apenas pelos associados. Mas, na realidade, no bojo, a portaria, na realidade, encerra inconstitucionalidade indiscutível. E a primeira delas é o fato de estar interferindo na atividade sindical, o que é proibido pela Constituição Federal. Podem notar o artigo 8º, no inciso 1º, é muito claro, quando na parte final diz: vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Poderíamos dizer por que há aí a interferência na organização sindical? É muito simples. Trata-se, os sindicatos gozam, após 1988, de ampla liberdade e autonomia. É a própria Constituição que assegura. E a autonomia sindical dá aos entes classistas o direito de definir sobre as contribuições que são devidas, não apenas pelos associados, mas por todos os integrantes da categoria, conforme vou explicitar mais adiante. Então, se a contribuição depende de fixação pela própria entidade sindical ou pela diretoria, se for o caso, conforme o Estatuto, ou pela Assembleia Geral, na maioria dos casos, a contribuição definida pela entidade sindical não comporta qualquer restrição por parte do poder público. Cabe, sim,
se houver algum interessado em desconstituir, recorrer ao Poder Judiciário para anular. Nunca é cabível, não tem o menor cabimento, um ato do poder público impondo restrições a essas contribuições, porque afeta, aliás, a autonomia das entidades sindicais. Aí reside, portanto, a primeira inconstitucionalidade da portaria. Não se pode nem sequer colocar em dúvida, porque está patente, está mencionada de forma clara e indiscutível na própria Constituição. Mas a portaria foi mais adiante. Definiu a portaria que as contribuições são devidas apenas pelos associados. Aí está um erro grave da portaria. Um erro grave por quê? Porque ela considerou tudo como se nós estivéssemos dentro de um regime de pluralidade sindical, quando a Constituição assegura de forma clara e indiscutível o regime da unicidade sindical. Perdoe os senhores, aqui uma questão de apenas um esclarecimento. Nos meus mais de 30 anos de vivência com a atividade sindical, e posso falar com toda clareza, porque passei pelos 3 estágios em que a atividade sindical pode ser desenvolvida. Na parte do poder público, na parte de empregadores e na parte de trabalhadores. E hoje, depois desse tempo todo, estou convencido de que o regime da unicidade sindical, mantido pela Constituição, é, sem dúvida nenhuma, aquele que mais se adapta ao sistema brasileiro. Não estou indo contra a pluralidade, até acho que é possível, mas ela se adequa muito bem a outros países, onde é fácil o controle e que não tem a extensão territorial que o Brasil tem. Não vou descer a maiores detalhes, mas apenas explicitaria que, na unicidade sindical, se permite que o sindicato leve a sua atuação, as suas vantagens, os seus benefícios a todos os recantos do território nacional. Um benefício, uma vantagem assegurada, conseguida por um sindicato aqui em Brasília, pode ser estendido, conforme o caso, dependente das situações, a trabalhadores que operam lá em Caracaraí, na aldeia dos Yanomami ou em qualquer outro recanto do território nacional. Se estende a trabalhadores que sequer sabem o que é um sindicato e as vantagens que ele possa trazer. Isto não acontece no regime da pluralidade, em que o sindicato representa só os associados. E vamos admitir que um sindicato representasse determinado número de associados em determinada base territorial, e mais outras, e aqueles que não fossem associados, vamos dizer, aqueles que eu citei lá de Caracaraí,
da aldeia Yanomami ou em qualquer outro lugar tão longínquo do Brasil, onde nem sequer se sabe se é território brasileiro. Perdoe afirmar isto, mas de ciência própria, eu cito que em 1973, ao fazer uma verificação lá no Acre, encontrei um cidadão de origem peruana que articulou: não vou aceitar porque isto aqui é território peruano. E estava a 400 quilômetros da fronteira com o Peru. Então, até isto ocorre. Então, o regime da pluralidade, não é que ele não seja bom, é bom, mas não leva a atividade sindical a todos os recantos do Brasil. Falta com um dos requisitos básicos que existem em termos de sindicalismo, que é aquilo que nós chamamos a solidariedade. Então, a contribuição sindical, ou as contribuições sindicais, em número de 4, como o nosso digno ministro já referiu há pouco, as contribuições sindicais, ao contrário do que se pode pensar, elas são devidas por todos os integrantes da categoria. E por quê? Porque a Constituição é clara ao dizer que o sindicato representa a categoria no regime da unicidade sindical. E não somente os associados, como ocorre no regime da pluralidade sindical. Então, o sindicato tem a representatividade de toda a categoria, age em nome da categoria, defende os interesses de todas as categorias, presta serviço a todos os integrantes da categoria. E se ele presta serviço a todos, é porque ele também tem o direito de receber a contribuição de todos. E aí está, portanto, uma afronta direta à Constituição Federal praticada pela portaria. Ainda atenta a nossa portaria, aliás, a portaria enfocada contra o disposto no artigo, ou melhor, no inciso 2º do artigo 8º da Constituição Federal, que exatamente estabelece o direito do sindicato representar toda a categoria, ou seja, todos os seus integrantes. É verdade que há algumas decisões desse tribunal e também do Tribunal Superior, entendendo que que o sindicato só poderia cobrar só poderia cobrar contribuições dos associados. Mas o fato não fecha com a Constituição, afronta a Constituição. E esse tribunal, em decisão recente de quem foi relator, o ministro Marco Aurélio, que eu tanto admiro há muito tempo, desde seus tempos lá no TST, este tribunal já definiu que o sindicato pode cobrar contribuições de todos os integrantes da categoria. E passamos a entender isto como uma espécie de retificação do entendimento anterior deste tribunal. A portaria é, portanto, inconstitucional, ofende frontalmente a Constituição e espero as confederações, em número de 10 no caso, primeira vez que isso acontece, em número de 10,
Espero as confederações que seja julgada procedente a ação. Obrigado, Vossa Excelência. Obrigado. Ministro relator. Presidente, o ato atacado conta com autonomia suficiente a desafiar o controle concentrado de constitucionalidade. Disciplina as contribuições criadas em Assembleia Geral da categoria, fazendo referência não só à confederativa prevista no artigo 8º, inciso 4 da Constituição Federal, como à assistencial, versada na linha E do artigo 513 da Consolidação das Leis do Trabalho. Dispõe sobre a obrigatoriedade apenas quanto aos empregados sindicalizados, determinando o desconto em folha de pagamento de salários quando fixadas as últimas em convenção ou acordo coletivo e em sentença normativa, exigindo a autorização do empregado caso não esteja associado. A tanto equivale o emprego do vocábulo sindicalizado, de início e sob o ângulo técnico, a sinalizar integrante da categoria profissional. Mais do que isso, estabelece que a feitura do desconto em folha de pagamento sem autorização do empregado não associado sujeita o empregador à atuação administrativa e que o não recolhimento da importância descontada implica a incidência de juros da mora e de multa equivalente a 10% do total retido. Nota-se a abrangência normativa que suplanta em si os parâmetros do ato atacado na ação direta de inconstitucionalidade 1088.3 do Piauí, relatada pelo ministro Francisco Rezec, quando a Corte, mesmo assim, em situação menos favorável, a meu ver, concluiu pela admissibilidade, dizendo o cabimento do controle concentrado de constitucionalidade, chegando no julgamento de fundo a declarar conflitante com a Carta da República ato de tribunal que, mediante idêntico instrumento, portaria, importara na exigência para o desconto da concordância do servidor. No que concerne à pertinência temática, ineludivelmente há envolvimento das confederações, no que as parcelas-alvo da disciplina visam em si a atuação das entidades sindicais, dos sindicatos, das federações e das próprias confederações. Também não procede o prejuízo aventado pelo Procurador-Geral da República. A Portaria 160, de 13 de abril de 2004, não foi revogada, tampouco revogada por um decreto legislativo que implementou a sustação, né, a partir da premissa que teria havido a invasão, né, da competência do próprio Congresso. Não foi revogada pela de número 180, 2004, mas apenas suspensa em face do artigo 1º e os parágrafos 1º e 2º do artigo 2º, delimitando-se no tempo o fenômeno. Vale dizer, tem-se a normatização latente e verdadeira vacatio legis, haja visto o termo final desta em 31 de maio de 2005. Na suspensão operada, encontrar-se-ia base para afastar-se o deferimento da medida cauteladora e prossigo nesse exame. No mais, não se está diante de ato do ministro do Trabalho e Emprego voltado ao serviço público, à orientação de subordinados. Extravasa a portaria os parâmetros próprios a ter-se o que se espera de autoridade de nível inferior à chefia do Executivo. A transmissão a subordinado, decisões de efeito interno relacionadas com as atividades do Ministério. A competência dos ministros de Estado de expedir instruções para a execução de leis, decretos e regulamentos há de ser tomada de forma estrita, direcionada ao funcionamento em si do Ministério. Atente-se para a abrangência da portaria, alcança a um só tempo a disciplina de contribuição confederativa e da contribuição assistencial, introduzindo práticas a serem observadas.
uma vez frutificando a negociação coletiva, presentes os instrumentos acordo e convenção coletiva ou prolatada a sentença normativa. Ainda que se admita que certos dispositivos da portaria repetem o que previsto na ordem jurídica, como ocorre quanto ao parágrafo 1º do artigo 1º, salta aos olhos a impropriedade. De qualquer forma, descabe reconhecer ao ministro de Estado a alçada para definir a espécie de instrumento própria à previsão de contribuição, bem como consignar a finalidade desta última. Quanto à contribuição versada na linha E do artigo 513 da Consolidação da Lei do Trabalho, dispondo-se sobre a necessidade de estar prevista em convenção ou acordo coletivo e destinar-se o que é arrecadado ao custeio de atividades assistenciais, a melhorias e ao crescimento sindical, além de viabilizar a participação nas negociações por melhores condições de trabalho, sem dúvida alguma, aditou-se a consolidação das leis do trabalho, invadindo-se campo reservado ao legislador. De igual forma, há de se concluir relativamente ao desconto em folha. De acordo com o artigo 2º da portaria, o desconto deve ser efetuado em folha de pagamento de salário, desde que prevista a contribuição em instrumento coletivo registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, ou em sentença normativa ou outro instrumento que evidencie a deliberação de Assembleia Geral. Impõe o citado artigo a obrigatoriedade de notificação do valor das contribuições, prevendo o parágrafo 1º a necessidade de se contar com prévia e expressa autorização do empregado, quando não associado. A tanto equivale a referência a, aspas, não sindicalizados. Em síntese, acabou-se por introduzir, no tocante à prerrogativa dos sindicatos de impor contribuições aos integrantes da categoria profissional, exigência estranha ao artigo 513, a linha E da Consolidação da Lei do Trabalho. Vale frisar que o artigo 545 desse diploma, ao estabelecer a necessidade de autorização, refere-se não à contribuição sindical, de que cuida o artigo 513, a linha E, mas a mensalidades devidas ao sindicato. A análise feita, cotejando-se portaria e consolidação da Lei do Trabalho, tem objetivo único, ou seja, demonstrar o extravasamento do campo reservado constitucionalmente ao ministro de Estado relativamente às portarias. Quanto aos demais artigos acerca da glosa do desconto em folha de pagamento, sem autorização do empregado e do prazo para recolher-se a contribuição, pouco importa que se tenha repetido a consolidação da Lei do Trabalho. O que cumpre perquirir é que se adentrou a área da normatização abstrata e autônoma, o que a todos os títulos mostra-se vedado. Consigno mais que, em 1º de dezembro de 2004, o Senado da República aprovou o decreto legislativo cujo projeto de número 1125 de 2004, 1125, e de iniciativa do senador Paulo Paim, foi subscrito por todos os líderes partidários com o seguinte teor. Artigo 1º, fica sustada, apenas sustaram. A portaria 160, de 13 de abril de 2004, do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, que dispõe sobre o desconto em folha de pagamento de salários das contribuições instituídas pelos sindicatos. Aí a vigência, na data da publicação, julgo procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da portaria número 160, de 13 de abril de 2004, do Ministro do Trabalho e Emprego. Essa contribuição é a do inciso 4, artigo 8º? Não, é a contribuição confederativa e assistencial. A confederativa do 8º, né? E aí se regulamentou até mesmo a Constituição, né? E a assistencial prevista na consolidação das leis do trabalho. Mas nós temos uma súmula 666. O problema para mim, presidente, o problema é formal, é a disciplina pelo ministro do Estado. É o maior problema. Aqui não cabe discutir se realmente, né, há de se exigir ou não a concordância do empregado, né?
mas se ele poderia normatizar essa matéria. Né? Quem vai? Não é razoável. Não, mas é que ele foi adiante na normatização. Porque, pelo menos, evita... erros. Ele foi muito adiante. Eu não li a portaria, né, adotando uma prática do colegiado, né, mas ele foi muito adiante nessa mesma portaria. E ela ganhou contornos, portanto, de ato normativo. Por exemplo, artigo 1º, as contribuições instituídas pelos sindicatos em Assembleia Geral da categoria, em especial a confederativa, e as constantes convenção, acordo coletivo e sentença normativa, em especial a contribuição, são obrigatórias apenas para os empregados sindicalizados. Poderia normatizar nesse campo? A meu ver, não. A contribuição confederativa prevista no inciso aí regulamento, no inciso 4 do artigo 8º, fixada pela Assembleia Geral do Sindicato, tem por finalidade custear o sistema confederativo. Nenhum procedimento do Ministério. Hein? Ele não está se referindo, não está regulando. Não. Nenhum procedimento, nenhum a não ato ser do o Ministério. arquivo exigindo o arquivo de atos, né, que versem sobre essas contribuições. E acaba por impor, inclusive, né, por impor juros da mora e também, aí cogita, da multa do 553, né? De duas, uma. Ou nós temos uma ordem jurídica que breca o desconto quanto a não associados, e aí essa ordem jurídica deve ser observada, ou não temos, né? Agora, não cabe ao ministro de Estado, e isso foi visto, inclusive, pelo Senado da República, né, adentrar esse campo e criar balizas. Né? A minha preocupação é que, pela sustentação oral produzida, se sustentava aqui de que essa contribuição sindical era devida por todos. Não, eu não Essa entro. foi a Eu não sustentação digo, oral. Quer dizer, o eu não adoto. O objetivo da ação é essa. A minha premissa é única, presidente. Eu sei, presidente. Eu não adoto, eu não adoto essa ótica. Eu apenas parto da premissa. Atuou o ministro de Estado do Trabalho em campo que não lhe era reservado, não lhe é só. Sim, Fico só no vício formal. O que eu preciso evitar é só que no vício, disso não. se interprete não, tanto que de que nós estaríamos reconhecendo de que, no nosso sistema, a contribuição confederativa deveria ser cobrada de todos. Eu Isso digo até no final do voto. Que órgão seria competente para fixar essa orientação que demanda da jurisprudência do Supremo? Fica uma situação... Porque, de fato, é isso. Como se implementa essa orientação? Como é que se implementa? Esse é o problema. Porque, veja... que está simulado. Olha, presidente, até que no final eu digo no meu voto, para evitar dúvidas quanto à adoção de entendimento pelo Supremo Tribunal Federal, né? Eu digo, a análise feita cotejando-se portaria e consolidação da lei do trabalho tem objetivo único, ou seja, demonstrar o extravasamento do campo reservado constitucionalmente ao ministro de Estado relativamente às portarias. Né? A portaria tem caráter meramente declaratório, interpretativo da orientação. Hein? Não, foram além, ministro. Não, a multa é para... administrativa é prevista pela CLT. Não, foram além. O ministro de Estado foi além ao disciplinar o objeto das contribuições, ao prever juros da mora, ao estipular prazos, né? Quanto... Consolidade formal. Hein? A inconsolidade formal e na realidade. Formal, para mim é só formal, né? Imaginemos que amanhã ou depois se venha a derrogar a CLT, né, expungindo-se a disciplina. Persistirá o ato do ministro de Estado. Por isso é que o Senado da República, né, chegou à assustação. Né? Agora, se quer realmente alterar o sistema, eu posso até admitir que haja abusos
na cobrança dessas contribuições, que haja desvios no emprego do que é arrecadado, mas isso deve vir mediante lei, em sentido formal e material. O propósito do sindicato é evidente, que é defender os sindicalizados dos sindicatos. Ele quer fazer essa... Abrimos um precedente perigoso se admitirmos que ministro de Estado pode, né, fazer, às vezes, de legislador. Esse trabalho amanhã será o ministro da Justiça, responsável pela manutenção da ordem jurídica. E aí? Sim. Aí, imagina. Tem poder de fiscalizar os sindicatos. Que fiscalize a partir da CLT e que o faça de forma rigorosa. Só financeira. Agora, normatizar... Né? Estamos antes de demasiadamente largo. 7h43. O trabalho hoje tem uma única interferência, é o registro para garantir a unicidade, nada mais. Para não haver sobreposição, né? O resto se dá. Eu vou acompanhar o relator, mas... Vício formal. Não, presidente, eu ressalto também bem, todos nós ressaltamos o vício aqui. Absolutamente claro. Eu vou explicitar mais não poder em meu voto. Nós concluímos pelo conflito considerado vício formal. Eu vou explicitar mais não poder. Eu vou talvez deixar em ordem verdicto que de fato subsista a jurisprudência. Não, claro, lógico. Mas, ou seja, porque senão nós ficaríamos um bis in idem. Um bis in idem no sentido vício formal. Então, somente. Agora, é bom deixar claro, porque pela sustentação oral e pela petição inicial, se vê claramente que a pretensão é cobrar. Presidente, Vossa Excelência está considerando a sustentação e não o voto do relator. É uma questão de... De fato, é isso que ocorre na vida real, né? É claro, na vida real é isso mesmo. A sustentação, claro, se bateu na problemática do... Continua a ser feita. Como diria o ministro Jogo Marco procedente, Aurélio, o princípio da realidade aponta para esse abuso. Formulado para... É caso de polícia. Ante o vício formal. Exclusivamente ante o vício formal. Que não é do ministro do Trabalho, não é. Ou então voltamos à organização da CLT. Declarar inconstitucionalidade. Se cobrou, ele intervém no sindicato, destitui a diretoria e tal. Fazendo esse esclarecimento, eu acompanho o relator, deixando Com claro... essa ressalva, com esse esclarecimento, eu também acompanho. Não há ressalva do relator, já estava no voto do relator. Não, eu estava Mas no vamos Façam deixar justiça considerado o que eu li. Ministro, Vamos ver se ressalva. já estava no seu É mérito, né, ministro? É julgamento final, né? Frisando que Eu só a constitucionalidade por incompetência da autoridade para editar o ato normativo independe de qualquer exame do conteúdo dela. Mas eu quero deixar claro isso. Pouco importando que, no caso, efetivamente, pareça ser um ato, um édito, a antiga da súmula 666. Aqui ainda haveria uma curiosidade, mas nem vale a Não é pena. nem edito, é Avançar édito. que houve Saibam todos. houve a sustação do ato pelo Congresso Nacional, um dos casos raros, hein? Que poderia dar ensejo. O tribunal, então, por unanimidade, julgou procedente a ação e declarou a inconstitucionalidade. Agora, ministro, é só a 160, né? Porque a 180 apenas projetou no tempo, né? Declarou a inconstitucionalidade da portaria número 160, Poder Ministerial número 160, 3 de abril de 2004, do Ministério do Trabalho e Emprego. Ministro, a proclamação serve também para a ação direta constitucional número 3353, que tem o mesmo objetivo. E tendo em vista... É a mesma coisa, né? Está pensada, né, presidente? Aí é a mesma eu não coisa. sei quem ajuizou, quem foi, porque eu não tenho aqui. Está pensada? Tá, né? Dessa vez foi colocado em pauta, né? Foi colocado em pauta.
Aqui é a Confederação Nacional dos Vigilantes. Acordo único, presidente? Acordo único. Tá. Acordo único. Que aí eu junto. Faz isso mesmo. Junta todos e faz um acordo único. Ministro Joaquim. É longo, ministro, aqui? Esse 639? Sim. Não, é curto, é rápido. Curtíssimo. Não, isso aqui é complicado. Não tem sustentação, não? Ministro Joaquim Barbosa, esse é uma questão longa, porque nós temos... 7 minutos. Com o ambão, 7 minutos. É que nós temos um problema do eleitoral, que o ministro... Bom, não tem nenhum problema deixar para outra. O ministro não tem condições, tendo em vista a sessão do eleitoral ser convocada imediatamente. Então encerra. Não tem mais alguma coisa, não? Não tem nada mais, né? Encerra. Então, esta fica adiada a ação direta 639. Ministro Gilmar Mendes. Não. Está encerrada a sessão.